Pessoal, dando prosseguimento, então, à nossa escola bíblica de Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, quem quiser abrir, capítulo 11, nós vamos dar prosseguimento à nossa escola bíblica. Vamos ler aqui logo os versos 1 e 2, que vai dizer assim. Não, Apocalipse 11. Seguindo, o cronograma do nosso estudo de Apocalipse. Versos 1 e 2 vai dizer: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Só até aí, irmãos. Nós estamos fazendo esse estudo de Apocalipse aí, e eu queria dizer o seguinte: a maioria dos bons pastores que entendem e pregam, eles deixam de fora aquilo que eu suspeito que eles não entendem. Então eles não abordam todos os versículos, não abordam todo, ele passa batido por aquilo que não entende e vai embora. Não é essa a postura que a gente tem, a gente tenta abordar tudo. E isso faz com que, em muitos casos, eu não me sinta seguro, de fato, não tenha certeza, convicção de falta, porque eu não sei de tudo. Então, por exemplo, nesse capítulo 11 aqui, ele fala sobre essa vara, essa cana, que vai medir o templo, e já começa assim, vai deixar os que estão de fora, que foi entregue às nações, e os que estão, e é para medir só aqueles que estão no templo de Deus, medir o templo de Deus e o altar, os que nele adoram. Então aqui tem muita interpretação sobre isso aqui, e todas elas deixam algumas falhas. Por isso, quando você vai ver assim bons pastores pregando, eles passam direto nessa questão aqui do templo e tudo mais. Eu tenho por princípio trazer tudo e deixo as dúvidas em aberto. Por que eu estou falando isso? Porque uma das pessoas comentou, por causa dessa postura de não querer transmitir certeza sobre aquilo que não tem certeza, deixar as coisas em aberto mesmo, comentou que, poxa, essa igreja aí falta espírito de profecia, não interpreta direito e tal, qualquer coisa nesse sentido. Por que isso me irritou? Porque as pessoas estão acostumadas a ouvir falsos pastores pregando erradamente coisas que são erradas. Então, isso causa, por exemplo, aqui nesse texto aqui, nesse trecho aqui, o que tem de gente que acredita que o capítulo 11 fala das semanas de Daniel e que é do povo de Israel que está se tratando e que esse povo é o fim do tempo dos gentios e o início do tempo de Israel, isso está completamente, absurdamente errado. Está totalmente errado, porque toda interpretação bíblica que você precisa manipular os textos ou deixar de fora outros versículos, está errada. Você tem que ser apto a trazer uma interpretação que atenda a todos os textos. Lembrando que a Bíblia não pode se contradizer. Então você encontrou um texto que contradiz o que você acredita, então eu não uso mais esse texto. Não, você vai usar todos os textos. Se o texto contradiz o que você acredita, é que você está errado. É simples assim. Bom, então chegamos aqui a esse momento. Antes de avançar, alguns pontos importantes. O arrebatamento nesse momento já aconteceu ou não aconteceu? Já aconteceu. Então, quando a gente chega em Apocalipse, capítulo 11, o arrebatamento já aconteceu. E já aconteceu, e Deus já está colocando o quê? A sua ira. Já está derramando a sua ira sobre aqueles que ficaram. Aqueles que o texto diz que eles eram idólatras, e que não se arrependeram da sua idolatria e tudo mais, esses ficaram. Já está colocando a sua ira, são os 3 ais também, que vão culminar, aqui nós vamos terminar o 3º ai, enfim. Então, já aconteceu o arrebatamento. Por que isso é importante perceber? Porque muito, assim, nessa interpretação, nós não vamos ver as 2 testemunhas. Tá? Aqueles que são salvos não vão ver as 2 testemunhas, que é o que vai abordar aqui, não vai ver isso aqui. Pode até ser que nós vejamos o templo,
tá? Porque não diz quando foi construído o templo, mas as duas testemunhas nós não vamos ver. O que me remete ao seguinte: nós estamos avançando, a sociedade, a humanidade está avançando a passos galopantes. Esse templo que está em Jerusalém, aqui no texto, ele é um templo que não existe. Não existe esse templo lá, tá? Então, supõe-se que haverá uma construção de um terceiro templo. Tá? Esse é um indicativo do fim. Hoje nós vemos que aqueles que estão lá, eles já preparam a construção do terceiro templo, já preparam uma construção do terceiro templo. E por que eu acho isso importante dizer? Porque nós não vamos ver as duas testemunhas do Apocalipse, mas nós vamos ver o anticristo e o falso profeta. Compreende isso? Nós vamos ver esses dois personagens, nós vamos entender mais sobre... Hoje vai falar sobre ele um pouquinho, mas nós vamos entender mais sobre essas bestas mais para frente. Então nós vamos ver. Fala. Já houve a construção do terceiro templo ou não? Só se você considerar O templo de aqui... Salomão, que tem uma besta reinando lá. Qual o templo? O templo de Salomão. Não, mas lá não tem templo, tá? Só tem a parede. O Bispo Macedo não fez o templo de Salomão. Ah, tá. Já não tem a besta lá reinando. Tem. Então, Existe esse terceiro templo aí, né? Que foi construído lá. Parece que tem outro no mundo aí também, né? não sabia. Não sabe, também não tenho certeza não. Me disseram, eu nunca confirmei nem me interessei pelo assunto. Eu sei que esse templo... Esse existe. Tem uma besta lá que é o Edir Macedo. Mas não acho que seja isso aqui não. Eu acho que, como está falando de Jerusalém, né? O texto vai dizer depois, né? Que está em Jerusalém e tudo. É lá em Israel mesmo, na localização geográfica daquela região lá. E, enfim. Então, até me perdi, rapaz. Falando aqui da besta do Edir Macedo, me perdi. Mas enfim, o que eu estava dizendo é que essas duas testemunhas nós não vamos ver. Mas talvez pelo fato de nós viermos a ver o anticristo e o falso profeta, talvez esses personagens, o anticristo e o falso profeta, venham a enganar a população, a humanidade, dizendo que eles são essas duas testemunhas aqui. Talvez isso seja algo possível, porque pensa bem, a maioria das igrejas não serão arrebatadas, né? E o texto vai dizer, já estou antecipando um monte de coisa aqui, mas o texto vai dizer que eles vão confrontar, eles vão ser inimigos, essas duas testemunhas do Senhor vão ser inimigos do mundo e vão guerrear. E as pessoas, quando os matarem, quando o diabo matar, eles vão celebrar. E muito falso cristão vai celebrar isso junto. Todos, né? O mundo inteiro vai celebrar isso junto. Então eu acredito que talvez, toda essa discussão que gira em torno das duas testemunhas, da construção do terceiro templo, sejam preparativos para que nós o recebamos, talvez como sendo falso testemunho, ou falso profeta e o anticristo mesmo, na figura desses dois personagens. Não dá para afirmar, uma especulação, mas dá para nós vigiarmos, ok? Noézinho? Senta lá, Noé. Bom, aí vamos então à parte aqui que logo do início. Foi dado a João está vendo isso, já tem o arrebatamento, já teve lá os livrinhos, ele já comeu o livrinho, tudo aquilo aconteceu. E ele agora recebeu uma vara e foi ordenado que ele medisse o templo. Irmãos, na Bíblia isso aconteceu em outra ocasião. E eu já vou ser logo sincero. A primeira ocasião, a principal ocasião que isso acontece é em Ezequiel 40, que tem a descrição do templo, de um templo. Antigamente, quando eu acreditava que a Bíblia em si, né, o papel era sobrenatural, que o pessoal dizia assim, você abre a Bíblia onde você quiser e o que você vai ler é o que Deus tem para você. E eu fazia isso, né? Aí, sempre que eu abria, acho que minha Bíblia estava viciada, né, porque é mais ou menos no meio ali, eu caía lá em Ezequiel, no templo. E eu achava, meu Deus, está me falando alguma coisa, eu não entendo nada.
porque Ezequiel 40 fala a descrição do templo e eu de fato não entendia nada. Por que eu não entendia nada? Porque ele descreve um templo, se você ler lá Ezequiel 40, vai descrever um templo que não existiu. Achou? Caiu aí? Eu abri Para ver se caía? aleatoriamente, caiu um 39, 31. Ó, viu? Bateu na trave, hein? Viu como é que é? Bem possível, né? Você tem que estar perto do meio, dependendo de como você segurar ali, você cai ali certinho. Caiu no sal. Mas enfim, então, essa é uma realidade. Esse templo de Ezequiel 40, eu não entendo até hoje, eu continuo sem entender. Eu tenho algumas interpretações que são, espirituais, outras que são mais literais. Nenhuma delas eu me sinto 100% convencido, tá? Sobre esse templo de Ezequiel 40. Me pergunto se talvez, antigamente eu achava, se talvez, pelo fato desse templo, com aquelas medidas, nunca ter sido construído, se essas não seriam as medidas usadas para poder a reconstrução do terceiro templo, né? Me perguntava isso. Mas hoje, observando tudo aí pelo mundo, não me parece ser o caso, porque os que estão lá hoje tentando reconstruir o templo já refizeram os moldes conforme o templo que foi feito por Salomão mesmo, que não é esse templo. Então, não sei se isso vai ser, se vai ter algum ajuste, mas enfim, vou deixar isso em aberto. O que eu sei? O que eu sei é que em 2 Reis, capítulo 21, verso 13, vamos lá, 2 Reis, capítulo 21, verso 13. Tem uma medição também. 2 Reis 21, 13. Olha o que vai dizer. No 12. Por isso assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei a Jerusalém como quem limpa o prato, limpa-o, vira-o para baixo. Então, aqui, depois vai falar que vai desamparar a destruição de Jerusalém e de Judá, tá? É uma forma de medição, são instrumentos de obra, né? O cordel de Samaria é uma corda usada para alinhar, né? Paredes, subir, tudo isso. E o prumo também serve de alinhamento vertical, um alinhamento horizontal e outro alinhamento vertical. Então, nesse momento, são instrumentos que servem também para medição, e nesse caso, essas medições utilizadas para a destruição de Jerusalém. Também em Isaías 34, verso 11, vai dizer: mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela o cordel de confusão e nível de vaidade. Então, falando sobre a destruição de Edom, Deus também disse que vai colocar o nível, colocar o cordel, que são instrumentos de medição de obra também. Então, tem outros exemplos, tá? Mas os exemplos que nós vemos na Bíblia sobre medições de locais, medições de região, são medições feitas por Deus para a destruição daquele local, à exceção de Ezequiel 40. Dessa forma, existe a possibilidade muito grande de que este local, esse templo de Deus e o altar e os que nele adoram estão sendo medidos para sua destruição. Isso faz sentido? Faz, porque se eles reconstruírem o templo conforme Salomão havia construído, seria o templo seguindo as medidas de Deus, mas quem estaria lá dentro adorando? Seria o povo de Deus? Não. Por que não é o povo de Deus que está lá dentro adorando? Porque o povo de Deus foi arrebatado. O povo de Deus foi arrebatado.
Isso quer dizer, então, que não vai ter ninguém que vai ser salvo durante esse período? Não acredito nisso, apesar de ser possível. Por quê? Porque Noé pregou por 100 anos. E quantas pessoas se converteram à pregação dele? 0. Só a sua família entrou. Então, é possível que você tenha as 2 testemunhas, mais os 144 mil pregando, e ninguém se converta. No entanto, eu acredito que a possibilidade de conversão há. Senão, não estaria pregando. Enfim, então dessa forma, o que eu entendo aqui? Tá? Que Jerusalém será um local onde todas as nações estarão lá representadas. O templo será um local judaizante lá qualquer, e que está sendo medido para a sua própria destruição. É importante frisar isso, porque nesse capítulo é introduzido o anticristo. Nesse capítulo é introduzido o anticristo. Então, o anticristo aparece junto com o templo. Tá? O anticristo aparece junto com o templo. Beleza, vamos lá. E aqui tem outro detalhe que a gente abordou na semana passada, que são mediante, levanta-te, médios que não é o altar que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, verso 2, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Então, 42 meses e 1260 dias são a mesma coisa, tá? É a mesma coisa falada de forma diferente, que quer dizer 3 anos e meio. Então, a gente abordou o período de 7 anos, né, no domingo passado, que vai ter, que é chamado por aí da última semana de Daniel, né? Mas enfim, a 70ª semana de Daniel, que a gente não vai entrar nisso porque nós não estamos estudando Daniel, mas enfim, é o período do fim, os 7 anos da tribulação, que englobam também a grande tribulação e a ira de Deus. Então, essas 2 testemunhas estarão profetizando e pregando em Jerusalém por 3 anos e meio, enquanto todas as nações estão pisando em Jerusalém por 3 anos e meio, enquanto o templo está lá também sendo habitado por 3 anos e meio. É importante entender isso. Por quê? Porque existe, eu esqueci de separar isso vivamente agora, por isso não vou conseguir achar, mas existe na Bíblia a ideia de você se abrigar no templo. Então tem gente que talvez use isso aqui para dizer, o povo de Deus vai estar em guerra e tal, abrigado no templo. Então é possível que essa narrativa se espalhe por aí, e você tenha as 2 testemunhas guerreando contra as nações que estão em Jerusalém, guerreando contra quem está dentro do templo, e quem está dentro do templo está dizendo que está se abrigando no poder de Deus contra essas 2 testemunhas. Por isso, quando eles vencerem as 2 testemunhas, eles vão comemorar como se fosse a ação de Deus, como se fosse carnaval, mano, como se fosse Natal, não é? Enfim, então isso são só os 2 primeiros versículos, tá, irmãos? Esse é um capítulo recheado de coisa. Eu já passei 18 minutos aqui, mas vamos lá. Então, entendeu o cenário? Jerusalém sendo sitiada ou habitada por todas as nações, um templo reconstruído. Acredito eu que o anticristo estará lá nesse templo. As 2 testemunhas profetizando contra aquilo ali, tá? Vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus na terra. Então, são as 2 oliveiras, 2 castiçais, né? Representando ali as oliveiras mesmo. Tem isso também em Ezequiel, se não me engano. Tem também os castiçais, né? Que representa a própria luz, a palavra de Deus e tudo mais. Então, eu acredito que são representantes do Velho e do Novo Testamento. Essas 2 testemunhas são representantes do Velho e do Novo Testamento. Eu não me importo muito com a identidade dessas 2 testemunhas. Acredito que sejam Moisés e Elias, mas não me importa muito porque nós não estaremos aqui para ver, beleza? Mas acredito serem Moisés e Elias, porque Moisés e Elias são representantes da lei dos profetas, né? Utilizados por Jesus como sendo representantes da lei dos profetas. Mas pode muito bem
ser um representante, Paulo e Elias, por exemplo, ou duas pessoas qualquer no poder de, por exemplo, João Batista e Moisés. Poderia ser. Eu acho que são Moisés e Elias, porque na transfiguração de Jesus, Moisés e Elias apareceram. A sua morte, quando eles morreram, são morte. Elias não morreu, né? Foi elevado, né, direto para o céu, na carruagem lá. E Moisés morreu, mas ninguém sabe onde ele foi enterrado, né? O texto diz lá que foi o Senhor que enterrou. E depois lá em Judas vai dizer que Miguel, né? Você que decorou Judas, foi Miguel, né? Miguel e Satanás batalharam pelo corpo de Moisés. Então tem alguma coisa sobrenatural ali acontecendo no corpo de Moisés, e eu acredito que pode ser perfeitamente um dos dois. Também pelas pragas que vão ser ditas aqui, que eles vão fazer. São pragas que tem tudo a ver com o que eles fizeram. No entanto, João Batista veio e Jesus disse que o Elias que havia de vir era João Batista. João Batista não tinha nada a ver com Elias, mas ele fez a mesma obra. Então, diante disso, eu não quero categorizar, porque aí vamos supor que as pessoas fiquem na expectativa de serem Moisés e Elias, e chega lá e é uma outra pessoa, mas que tem essa ação de ser testemunha de Jesus Cristo, de estar diante de Deus, como teve Elias, como teve Moisés. Então a gente não pode se apegar a certos nomes e, enfim, trazer aquilo que o texto não disse. O texto não disse quem era. Quem vê saberá que se trata das duas testemunhas de Jesus Cristo. Isso se tiverem o discernimento do Espírito Santo, porque a maior parte da terra não saberá. Agora, engraçado, eu acho que quem são as testemunhas, não só não tem um indício claro na Bíblia dizendo quem é, como não diz os nomes das figuras das testemunhas com propósito. Mas o interessante é entender que essas duas testemunhas, elas têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas vezes quiserem. E aí, você tem aí, por exemplo, de fechar o céu. Tem uma passagem na Bíblia de Jesus Cristo falando que se tiver fé, a gente pode mover a montanha. Uhum. E que foi feita uma oração pelo profeta que fechou os céus por 3 anos e meio. 3 anos e meio certinho, isso que eu ia falar também. 3 anos e meio. E aí, o que acontece? Que Jesus Cristo estava falando que se a gente tiver fé, a gente pedir, crendo, vamos receber. E que se foi fechado o tempo, a gente poderia fechar o tempo. Agora, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que essas duas testemunhas têm poder para fechar o céu. Uhum. Ou seja, neste período de tempo, não tiveram outras pessoas com poder para até fechar lá o céu. ninguém tem. Até lá ninguém tem. É. Então, o que Jesus Cristo falou, está certo, é claro, está certo. O que está errado é a gente entender que tem fé para fazer essas coisas. Isso. Amém. Exatamente isso, porque antes dessas duas testemunhas, ninguém mais teve poder. Inclusive, o texto diz claramente, Deus deu poder, verso 3, e darei poder às minhas duas testemunhas. Então essas duas testemunhas receberam de Deus o poder para fechar os céus, para fazer as pragas e tudo mais. Como em todos os grandes milagres, todos os profetas foram por meio da ação de Deus e não do indivíduo. Amém. E aí a pessoa acredita, e para você ver como é que são as coisas, eu gosto de futebol, né? Gosto de futebol. Aí, eu não só gosto de futebol, como sou flamenguista. Então acompanho as notícias do Flamengo. O Jorge Jesus, que é um ex-treinador do Flamengo, ele está lá nas Arábias, lá no mundo árabe, e aí ele vazou um áudio dele reclamando que lá, para onde ele foi, no mundo árabe, para ser treinador, disseram para ele que nunca chovia. Aqui nunca chove. E aí choveu e inundou tudo lá, ficou sem jogo. Ele reclamou disso. Pô, falaram que nunca chovia, choveu e tal. O governo da Arábia Saudita lá anunciou que eles fizeram testes meteorológicos que deram errado. Falou publicamente. Fizeram testes lá qualquer e deu errado, caiu uma chuva no lugar errado. Ou seja, obrigado. Os servos de Satanás, as autoridades constituídas nesse mundo, elas buscam, os servos de Satanás buscam poder sobre a natureza, sobre as coisas, e é muito provável
que tudo isso aqui será reproduzido pelo anticristo e pelo falso profeta, por esses meios tecnológicos e tudo mais, entendeu? As pessoas vão achar realmente, olha, eles têm poder para fechar os céus, eles têm poder para isso, e na verdade não tem. São essas, a ciência e tudo mais, trabalhando para enganar a população. Então, quando eu vejo essas coisas, eu percebo claramente que você ditar um nome, não é Moisés e Elias, é Enoque e Elias, você vai facilitar o trabalho do anticristo de enganar as pessoas, porque você não tem como saber o nome, você só tem como saber o nome daquilo que a Bíblia diz o nome. Amém. Se a Bíblia não diz o nome, qualquer interpretação é vã. Enfim. E se você tiver, para deixar claro, se você tiver o espírito de profecia, eu vou falar isso agora no áudio do Isso, fala. Se você tiver o espírito de profecia que me diga esses nomes, eu vou dizer que você está servindo ao diabo. Falso profeta. Falso profeta, claro e evidente. Claro e evidente. Como eu disse, eu mesmo tenho as minhas tendências. Eu acredito que sejam Moisés e Elias, mas é literalmente Moisés e Elias? Mas eu tenho certeza que Deus disse para mim profecia aqui na minha cabeça. Isso. Não, o pessoal fala assim, Elias e Enoque, porque Elias e Enoque não morreram. E a Bíblia vai dizer que ao homem basta morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então, como Enoque e Elias não morreram, eles vão voltar para morrer. Mas isso também está errado, porque o texto que fala sobre isso não está falando sobre isso. Está falando que Jesus tinha que morrer uma vez só. Está lá em Hebreus, por todos os nossos pecados, foi o sacrifício final. E inclusive tem várias pessoas que morreram mais de uma vez na Bíblia. Várias pessoas. Inclusive, quando Jesus morreu na cruz, os sepulcros se abriram. E as pessoas entraram na cidade. Milhares. As pessoas estão vivas até hoje? Não. Lázaro está vivo até hoje? Não. Então, enfim. A Lia está respondendo. Enfim. Então, essa é uma interpretação errada, porque não se preocupa com o que está sendo dito nos outros textos. Como eu disse, não dá para você trazer uma interpretação que exclui outros textos. A Bíblia, ela é um livro só. É um conjunto de livros escrito por milhares de anos, tudo bem, mas é um livro só, é a palavra de Deus. Ela não se contradiz. Então, beleza. Verso 3 eu já li, vou para o 4. Também já li. 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, então agora Deus disse que eles têm poder, né, para fazer as coisas, e vamos ver como é que vai ser. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, essas duas testemunhas têm poder sobrenatural para matar aqueles que os perseguirem. Ou seja, eles serão perseguidos também. Lembrando que o mundo já está debaixo da maior perseguição da história. Não é isso? Lá no segundo Ai, foi aquele exército, né, de 200 milhões que estão perseguindo. Depois tem o primeiro Ai, que torturou, as pessoas vão desejar morrer, né? Então, nós estamos vivendo debaixo de um grande problema. Essas duas testemunhas não serão mortas, inclusive vão matar aqueles que os perseguirem. Então, quando a pessoa lê isso aqui, lembra do exemplo de Daniel. Teve esse exemplo de Elias. Porque Elias teve os profetas de Baal que foram lá, né? E ele falou, e desceu fogo, os consumiu. Tudo isso aconteceu. Mas em algum momento eles vão ser mortos. Ah, sim. Vão ser mortos depois. Calma. Não chegou lá ainda não. Verso 6. Estes têm poder para fechar o céu, igual Elias fez, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, igual Moisés fez, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, tal como Moisés fez, todas quantas vezes quiserem. Então Deus vai dar poder para esses dois cidadãos aí, dois indivíduos, para eles fazerem o que eles quiserem praticamente. Eles vão ferir a terra todas quantas vezes eles quiserem. Essa é a autoridade que eles vão ter aqui. E quando acabarem o seu testemunho, aqui vem o que eu disse, né? A introdução do personagem do anticristo. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Então, quem é que vai matar as duas testemunhas? A besta que sobe do abismo. Isso, que é o próprio Satanás.
que os matará. Com base nisso, eu costumo dizer que são 3 personagens em Apocalipse: a besta, né, as 2 bestas e o próprio Satanás, né, o anticristo, o falso profeta e Satanás. 3 personagens. Tem a imagem da besta. Como vai ser isso aqui? A gente vai entender mais para frente, porque essa história vai ser retomada mais para frente. Vai dar mais detalhes sobre quem é uma besta, quem é outra besta. Enfim, no momento que a gente pode dizer é que essa besta que sobe no abismo, que é Satanás, vai matar essas 2 testemunhas. Eles vão morrer. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Agora presta muita atenção nisso aqui. Eles vão morrer na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama o quê? Sodoma e Egito. Onde o nosso Senhor também foi crucificado. Aonde Jesus Cristo foi crucificado? Quem lembra? A cidade, gente, que é isso? Jerusalém. Agora vamos pensar aqui comigo, hein? Receber aqui, ó. Recebi aqui. Sodoma, quem era Sodoma? Ló. Egito, José. São Ló e José. Você pode trazer a interpretação que você quiser, né? Agora, olha isso aqui que interessante. Espiritualmente, para Deus, Jerusalém, essa que está lá, é chamada de Sodoma e Egito. Sodoma e Egito. As grandes representações de ofensas para contra Deus. Egito, que representa a própria terra, a nossa natureza carnal ali, e é dominada por demônios, né? Que várias vezes o povo de Deus se voltou para os deuses do Egito, para Baal, para tudo isso aí que no final está tudo ligado. E também Sodoma, que tem a ver com a sexualidade, a profanação do nome de Deus. Tudo isso é chamado Jerusalém. Jerusalém de hoje é chamada de Sodoma e Egito. Faz sentido você acreditar que lá é Terra Santa hoje? Não. Claro que não. Não é a Terra Santa. Não é. Isso seria como você dizer que o Egito é a Terra Santa, que Sodoma, que foi destruído por Deus, é a Terra Santa. Sodoma e Egito são representações de locais condenados por Deus por seu pecado e adoração a outros deuses, e ao próprio ser humano. E esse local que são utilizados como exemplos, Jerusalém é chamado de espiritualmente, ou seja, diante de Deus, no campo do mundo espiritual, Jerusalém representa Sodoma e Egito. Então essa história de que não, o povo lá, a construção do templo, vai cair, né? Essa história de que não, o templo de Jerusalém que vai estar construído lá, vai ser o templo do povo de Deus, vai ser o fim do templo dos gentios, e agora vai ser o templo dos judeus, e eles vão se entregar para Jesus, vão reconhecer Jesus. Isso é falso. Isso é falso. É por causa disso aqui que eu acredito, voltando lá no verso 1, que esse templo, essa medição do templo, na verdade, é um anúncio da sua destruição. Um anúncio da sua destruição feita por Deus. E nós vamos entender essa destruição, que ela vai ser descrita aqui já, aqui mesmo. Então a cidade é Jerusalém, onde Jesus Cristo foi crucificado, não tem discussão sobre isso. A cidade é Jerusalém e se chama Sodoma e Egito. E homens de vários povos, de tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Então lembra que o pátio externo foi entregue a várias nações, não é isso? E aqui está dizendo que a morte desse indivíduo, depois de 3 anos e meio profetizando, eu acredito que esses próprios homens que estavam lá vão fazer esse cinturão de proteção aqui, vão deixar esses corpos mortos, né? Antigamente, meu pai já chegou a me falar sobre isso. Teve uma época que eu era muito interessado nessas coisas, né? Ficar, pai, como é que vai ser? Como é que todo mundo vai ver? E meu pai falava assim para mim: olha, meu filho, deve ter a ver com a televisão.
Deve ter a ver com a televisão, porque como é que vai ver todo mundo, né? Mas ainda falta muito, ele falava isso, né? Ainda falta muito, que muita gente não tem televisão, vai ter que ter antena, como é que vai ser isso se eu estiver na rua? Então, para ele, era uma coisa que ele não conseguia compreender muito bem ainda, porque não tinha tecnologia para isso, para todo mundo ver ao mesmo tempo o que estava acontecendo, né? Porque, por exemplo, se eu estivesse jogando futebol ou estivesse na rua, eu não ia ter lá a televisão comigo. Não tinha. A realidade do meu pai era o quê? Antena e o negócio ligado na tomada. Então tem que estar na tomada e ele tem que ter uma antena para ele ver. Hoje a gente já percebe que a sociedade, a humanidade já avançou dramaticamente para isso aqui. Porque ele vai dizer depois, né? E os que habitam na terra, ou seja, a terra toda, se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns para os outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então, nesse momento aqui, por mais que ainda fosse ter antena, pela descrição aqui total do evento, vocês elas vão chamar tanta atenção que o mundo todo vai crescer do que aconteceu com ela, o mundo todo vai crescer. Isso. E aí, todo mundo vai acreditar, na hora do anúncio geral, o plantão da Globo lá, todo mundo vai acreditar em algum campo para poder ver o que aconteceu. Isso. Pode estar onde for, vai querer ir lá daqui com seus testemunhos. Pode ser, só que hoje... Você não precisa ir na televisão, por exemplo. Todo mundo anda no celular. Todo mundo anda no celular. E paralelo a isso... Como saber? Na hora. E paralelo a isso, você tem 5G, estão já anunciando 6G. Às vezes até no parque lá, tem lá um anúncio. Aqui no parque tem 5G de internet. Isso, é público, né? 5G público. Isso aqui. E agora já estão anunciando a Smartwatch, Smart Ring, que é anel, óculos. Cara, no futuro, você vai estar tão imerso na tecnologia. Esse futuro, quanto tempo? Eu não sei. Mas isso aqui vai ser muito possível. Vai ser muito possível que, aonde quer que você esteja conectado em alguma coisa, vai chegar lá a notícia: morreram as duas testemunhas. Por quê? Porque o texto diz que eles vão atormentar a terra. Eles vão ser um caos. Eles vão ter poder para... Eles não vão só ter o poder de Deus, eles vão usar esse poder. Eles vão transformar água em sangue, eles vão destruir as coisas, eles vão fazer parar de chover num local, eles vão tocar o terror na terra. É o julgamento de Deus. É como se Deus pegasse e falasse assim: ó, vocês dois vão destruir tudo aqui. Vão fazer o que vocês quiserem. Quem confrontar vocês, vocês vão matar. Quem falar, vocês vão destruir. Quem enviar qualquer coisa, vocês vão acabar com eles. Então, isso num cenário que já morreu um terço da população, já foi destruído um terço das árvores, a grama verde já foi destruída, um terço da água já foi destruído. Então vai ser um completo caos. Completo. As pessoas vão estar odiando essas duas testemunhas aqui e vai todo mundo ver. Todo mundo vai ver a morte dessas duas. E depois, verso 11, e depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. Então você imagina, por 3 dias e meio, as pessoas celebrando, dando presentes uns para os outros, comemorando, vibrando a morte desses dois indivíduos. De repente, esses dois ressuscitam. Você imagina o temor que o mundo vai estar. É isso que eles estão dizendo aqui, vão ficar aterrorizados. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui, e subirão ao céu em uma nuvem. Subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos e viram. Então todo mundo que estava comemorando a morte deles viu eles ressuscitarem, ouviu a voz de Deus mandando eles subirem e viu os dois subindo numa nuvem para o céu. Aí, meu amigo, aí que vai vir o terror mesmo, né? E naquela mesma hora, então olha aqui, naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai virá. Então, olha isso. Eu acredito que quando diz que 10% da cidade de Jerusalém será destruída nesse terremoto, incluído, a 10ª parte é 10%, incluído está o próprio templo. Por isso que ele foi medido e será destruído nesse evento aqui.
E isso aqui é o segundo ai, né? É o final do segundo ai. O segundo ai começa com a liberação dos exércitos de 200 milhões e vai até esse momento aqui. E o sétimo anjo, finalmente agora, a sétima trombeta será tocada. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, o que é isso aqui que aconteceu com a sétima trombeta? O que é essa sétima trombeta? O que parece quando diz que os reinos do mundo vieram a ser? É que eles deixaram de existir. Acabaram os reinos do mundo. Tá? Fala. Acabou. Jesus Cristo agora vai reinar para todo sempre. Então, eu acredito que aqui há o início, então, do reino milenar de Deus. Na terra, de Cristo na terra, com os seus anjos. E a gente vai continuar lendo o texto aqui para entender isso melhor. Então, isso aconteceu, né? Tocou a sétima trombeta, no céu as vozes começaram a celebrar e dizer que acabou. Então, isso tudo está sendo descrito no céu, né? Tocou a sétima trombeta, começa a descrever o que aconteceu no céu primeiro. Não, isso. Grandes vozes cantavam aqui dizendo que o reino do Senhor chegou, e aí os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Então os céus agora estão dando glórias a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és o que eras e que há de vir, e tomaste o teu grande poder e reinaste. Então eles estão celebrando que Deus tomou o reino, tomou tudo e vai reinar agora. Mas aí, olha só: e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. E aqui acaba o capítulo 11. O que eu acredito agora? Quando tocou a sétima trombeta, no céu os anjos começaram a celebrar, começaram a comemorar que agora é chegado o reino, o Senhor Deus, o reino de Deus será estabelecido para todo sempre. E eu acredito que nós, quando abre o céu e o templo de Deus e a arca da aliança foi vista, e há relâmpagos e trovões, eu acho que isso aqui é a descida de Deus, de Jesus Cristo, no seu reino com os seus santos, para reinar por 1000 anos. Eu acredito que vai ser assim, com relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Vai chegar e vai se colocar sobre lá, a Jerusalém mesmo, talvez, e de lá reinarão os filhos de Deus sobre o restante do mundo, por 1000 anos. A gente vai falar disso mais para frente, mas para concluir aqui, esse finalzinho aqui, nós reinaremos por 1000 anos, junto com aqueles outros povos que não se converteram, que não aceitaram a Jesus, não aceitaram a pregação, que celebraram, fizeram festa com a morte das 2 testemunhas. Nós vamos descer com Cristo e reinar sobre a terra. Todos esses povos vão ver. Então a gente não vai estar vendo as 2 testemunhas aqui, porque teremos sendo arrebatados. Mas 3 anos e meio depois a gente vai voltar. E vai voltar para reinar. Então aquelas pessoas que viveram, olha que loucura isso, hein? Aquelas pessoas que viveram e viram o arrebatamento vão nos ver de novo. Entendeu? Que não tiverem morrido, né? Nessas desgraças, pragas todas. Elas vão nos ver de novo. Vamos supor, aconteceu o arrebatamento, nós fomos levados para o céu. E aí, ficou aí nossos parentes que não aceitaram a Jesus. E aí eles, ao invés de se arrependerem, eles vão ficar com mais raiva ainda. Vão celebrar a morte das 2 testemunhas, vencemos e tudo mais.
Aí as duas testemunhas vão ressuscitar, vão ser levadas para o céu e nós vamos descer. E essas pessoas vão ver a gente descendo com saraiva, com trovão, com relâmpago, e a gente vai chegar para reinar. Olha que loucura que não vai ser isso aqui na terra. E você acha que eles vão se arrepender? Talvez um ou outro. Mas no final desses 1000 anos, ainda vai ter mais uma guerra ainda, que eles vão tentar guerrear contra os servos de Deus. Para você ver o quão grande são as coisas de Deus, o tamanho da luta que a gente enfrenta. Toda vez que a gente sai para evangelizar, toda vez que a gente vai tentar ganhar uma alma, nós estamos no meio dessa luta, travando essa batalha, porque já é chegado o reino de Deus. João Batista pregou isso, é chegado o reino de Deus. Quando nós anunciamos, nós trazemos essas pessoas para estarem conosco, reinando conosco nesse dia. Irmãos, não dá para saber quanto tempo vai demorar até chegar esse dia, mas nós concordamos que está avançando. Nós concordamos que está avançando, não tem como negar isso. A tecnologia está avançando, aquelas coisas que eram ocultas, que os servos de Satanás faziam, já não está mais oculto. Quando fala assim, Jerusalém espiritualmente chamado de Sodoma e Egito, por quê? Porque não era claro às pessoas, é espiritual, só que nós estamos vivendo num tempo que isso já está claro. Os filmes já não escondem mais a sodomia, não escondem mais, é tudo explícito, tudo que está sendo tecnologia, tudo está anunciando a nossa carnalidade, acabando com a nossa espiritualidade, tudo sendo construído para quê? Para que os servos de Satanás se endureçam e não aceitem. Então, à medida que a gente tem a sensação, mesmo que a gente esteja errado, de que o tempo está diminuindo, aumenta a nossa responsabilidade de evangelizar. Porque uma pessoa que aceita Jesus, hoje tivemos uma conversão. Essa conversão não vai estar nessa galera aqui, sofrendo, vai para o céu. Vai para o céu. Ainda que ele não seja tão perseguido quanto nós que pregamos, porque nós seremos mais perseguidos, né? Jesus disse para nós pregarmos em alta voz do alto do teto, dos telhados das casas, e logo em seguida Jesus vai dizer, logo em seguida, e não temeis aquele que pode matar a carne, ainda mais aquele que pode matar o espírito. Ou seja, quando ele fala assim, vocês vão pregar, sai para pregar, não temam o mundo. Ou seja, quando vocês saírem para pregar, vocês vão ser perseguidos. Vão ser perseguidos. Então, quem aceitou a Jesus e que não está pregando por aí, não vai sofrer essa perseguição toda. Mas, pelo menos vai estar no céu salvo lá. E nós vamos sofrer mais. Irmãos, alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o capítulo 11? Não? Então estamos encerrados mais esse capítulo aí.